Olá, meus amigos, tratando aqui de avançar na lista extensa do CACD, que chegamos próximo agora dos 3%, vamos falar aqui da responsabilidade civil do Estado. E para isso, foi feito aqui o mapa mental sobre a responsabilidade civil do Estado. Iremos tratar dos fundamentos, os elementos objetivos e subjetivos, dentre os elementos, o ato, que é bem importante para sabermos como é que será essa responsabilidade civil, será objetiva ou subjetiva, os tipos, além da normalidade, né, da responsabilidade do Estado, por ato legislativo, por obra, por ato judicial, algumas das teorias que são aplicadas no Brasil e algumas das jurisprudências. Vamos aqui então tratar principalmente dos fundamentos. Aqui está o centro do nosso mapa mental. Está o centro aqui. Vamos tratar do artigo 37, parágrafo 6º, que é o fundamento principal da responsabilidade civil do Estado. Lá nós vamos encontrar 3 núcleos. Vamos ler aqui então o parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, mas não é qualquer uma de direito privado, são as que são prestadoras de serviço público. Prestadoras de serviço público, vamos grifar aqui, prestadoras de serviço público. Aqui já está o primeiro núcleo, que são as pessoas, o polo, o sujeito, que vai ser processado diretamente pelo particular que tiver dano. Aí vamos para a segunda parte. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, o agente, ele tem que causar o dano pelo motivo de ele ser um agente ou quando ele está em pleno exercício das suas atividades, né, o agente, causarem a terceiros, e o terceiro que vai condenar. Aqui já é a segunda parte do parágrafo. Temos a primeira, o polo que vai responder, ou que vai atuar, e a terceira parte é o que pode acontecer depois. Essa terceira parte aqui do parágrafo nós vamos falar aqui. Assegurado o direito de regresso não do cidadão que recebeu, que foi vítima do dano, mas sim do próprio Estado. Contra responsável, quem é esse responsável? É o agente. No caso de dolo ou culpa, vai haver então um processo regresso, um processo que vai apontar, depois de terminado o primeiro, quando o responsável, o terceiro, o particular que sofre o dano, vai processar o Estado, e o Estado, depois disso, vai processar o seu agente. Aqui tem um esqueminha que, nessa chamada teoria da dupla garantia, porque ele é em 2 estágios. Esse esqueminha demonstra mais ou menos o que diz aqui o parágrafo 6º. O particular, ele vai sofrer o dano. Ele vai processar o quem neste dano? Vamos dizer que esse dano foi causado por um policial militar, um agente do Estado, né? Mas pode ser também por qualquer outro, né? Por qualquer outro. Um policial militar, porque seria até mais fácil de exemplificar. Pode ser um policial civil, pode ser um agente, qualquer agente do governo, do município, do Estado, da União, seja qual for. Mas vamos colocar aqui, fixar o policial militar. Então o policial militar, ele causa um dano a uma pessoa. A pessoa vai processar quem? O policial militar? Não vai ser. Por isso é a chamada teoria da dupla garantia. Não será o policial militar que vai ser processado, e sim o Estado. O Estado. Por que não a polícia militar? Porque a polícia militar é um órgão do Estado. Ela não tem, em qualquer um dos estados da nação, as polícias militares são parte do Estado, são um órgão do Estado. Não tem
não são pessoas jurídicas de direito público, muito menos de direito privado, não são pessoas. Então, o particular, ele vai processar o Estado pela ação do policial militar, que representa a polícia militar, mas que representa o Estado. Então, ele processa. Para isso, ele não tem como, ele não pode ficar provando nem o dolo, nem a culpa. O que ele vai provar é que existiu um ato, este ato causou um dano, e essa relação do ato com o dano é o nexo. Ele provando esses três elementos aqui, o ato, o dano e o nexo, ele vai responsabilizar o Estado. Isso se chama responsabilidade objetiva. O Estado responde de forma objetiva. Aqui então já está o primeiro e o segundo núcleo do parágrafo 6º do artigo 37. O terceiro é quando o Estado, depois de indenizar o particular por dano monetário, dano material ou mesmo dano moral, ele vai indenizar o Estado. Depois disso ele vai agir de forma regressa, vai agora identificar o agente público responsável por aquele dano, depois de comprovado o dano, e vai o processar. Mas agora o agente público, ele vai agir, ele vai responder de forma subjetiva. Isso quer dizer o quê? Vai entrar os elementos dolo e culpa, não mais ato, dano e nexo, porque já foram comprovados essa tríade de elementos. O Estado já respondeu e ficou comprovado. Agora o Estado vai fazer a ação regressa e o policial militar vai ter que ser verificado o seu dolo, a sua culpa. Ele vai se defender, vai ter os espaços de defesa, né? Porque estamos numa democracia, mas ele vai responder de forma subjetiva. Então o Estado responde de forma objetiva e o agente depois responde num outro processo de forma subjetiva. Por isso que é a teoria da garantia, da dupla garantia, que preserva o princípio da impessoalidade. Ou seja, o cidadão ele não vai fazer o processo direto ao policial. Ele vai fazer direto ao Estado e o Estado depois ao policial. Neste caso, nesse nosso exemplo. Enfim, então, essa é a forma que é descrita aqui no parágrafo 6º. Os elementos que tratamos aqui, eles estão aqui, nessa parte do nosso mapa mental, aqui, os elementos. Os elementos vão se dividir entre subjetivos, como tratamos aqui, né, quando há uma resposta subjetiva, que é o dolo, e a culpa. O dolo, a culpa. Dolo quando não há intenção, mas assume-se aquela responsabilidade da probabilidade do resultado. E a culpa é quando há a intenção. Então isso aí já está lá no direito civil, mas estamos falando aqui de direito administrativo, apesar de ser responsabilidade. É direito administrativo porque é o Estado. O Estado, como vimos, ele tem prerrogativa, a chamada prerrogativa de império. Nos contratos, a gente viu isso. Por isso que é direito administrativo e não direito civil. Responde de forma objetiva e não subjetiva. Há casos que responde sim de forma subjetiva, como vamos ver logo adiante. Nos casos dos elementos objetivos, no caso desses elementos objetivos, nós temos o nexo, o dano e o ato. O nexo, como já tratamos aqui, é a relação entre o ato ou a omissão. O Estado tinha o dever de agir, não agiu, do poder público ou do representante. Representante é pessoa de direito privado, mas que presta serviço público. E não são todas os entes da administração direta ou indireta que são pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. Se a gente for ver aqui, tem algumas delas que podem ser de direito privado que exploram atividade econômica, ou seja, não prestam serviço público, algumas empresas públicas, e elas não responderiam de forma objetiva e sim subjetiva. Mas voltando aqui ao nosso mapa mental. Então, o nexo é a relação entre o ato
e o dano, é a demonstração. O dano é o seguinte, o dano, ele está aqui, ele tem que ser específico e anormal. Ele não pode estar previsto na ação em relação ao ato da administração ou à omissão da administração. Quando se tem um ato administrativo, há, por exemplo, um planejamento nele embutido, e esse planejamento vai ter a chamada teoria do ônus. Vai haver algum tipo de ônus. Uma obra pública, por exemplo, vai causar momentaneamente um ônus àquela comunidade, àquela localidade. Este ônus, ele vai ter que ser suportado por aquela comunidade momentaneamente, que no final daquela obra vai haver o bônus, vai haver uma melhoria social. E, enfim, essa teoria chamada, esse princípio da igualdade dos ônus, ele descaracteriza o dano. O dano, ele tem que ser específico e anormal. Anormal, ou seja, ele não é previsto naquela obra, ele não é previsto na emissão de uma lei, não é previsto em um ato, e então ele é caracterizado sim como ato, como um dano. Aí sim nós temos a característica, ele é específico e anormal. Ele vai englobar não toda a sociedade, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas. É diferente do ônus, ele tem diferença de ônus. Agora, com relação ao ato, que dos elementos talvez é o mais importante para estudarmos aqui, porque tem muito mais diferenciações do que os outros dois elementos, o nexo e o dano. O ato, ele pode ser comissivo e omissivo. E omissivo, ele pode ser o normal ou ele pode ser omissivo quando o Estado é garantidor, quando o Estado tem sob a sua responsabilidade a guarda de pessoas. Já vamos tratar disso aqui. O comissivo é quando há um ato positivo, a administração pública agiu e essa ação causou um dano. E no caso do particular, vítima desse dano, ele comprovar que existe um nexo entre o ato administrativo e o seu dano, então vai haver uma responsabilidade civil. Essa é a chamada teoria do risco administrativo, que está também programada para falarmos daqui a alguns minutos. Agora, quando não há o ato administrativo, é por omissão. Quando não há o ato, nós temos duas situações, uma específica, chamada específica, e outra genérica. Genérica é no caso em que o Estado tem o dever de agir, mas não age. E às vezes ele não age por alguns elementos que o impedem de agir, como multidão, como atos de terceiros, como fenômenos da natureza, força maior. Então, neste caso, pode ser que o Estado responda de forma subjetiva. Subjetiva não é que o Estado, que o particular que sofreu o dano terá que comprovar o dolo e a culpa. Neste caso, em relação ao Estado, ele vai ter que comprovar que aquela omissão aconteceu porque o Estado não quis agir. O Estado teria as condições de agir e o Estado não quis agir. Aí responderá de forma subjetiva. Ou que a ação foi atrasada, ou seja, teve uma omissão no primeiro momento, e depois, muito depois, quando já tinha se caracterizado o dano, aí o Estado vai agir. Então, nessa omissão primária ou omissão total, o Estado não agiu de forma nenhuma, o particular, em relação ao seu dano, vai ter que demonstrar que o Estado poderia ter agido e que ele tinha essa responsabilidade de agir. Caso o Estado comprovar que tinha elementos que o impedia de agir, como uma multidão, vamos dizer ali, a polícia militar tinha o dever de atender uma ocorrência, mas todo o seu efetivo estava concentrado em controlar uma multidão, então afasta-se a responsabilidade subjetiva neste caso.
ou existia um ato terceiro, existia um crime muito mais importante para agir e todo o efetivo estava lá concentrado, ou um fenômeno da natureza, uma força maior, e aí sim se afasta. Mas caso não seja comprovado nada disso, então nós temos a responsabilidade subjetiva. Subjetiva, voltando a falar, não é para comprovar, nos moldes do direito civil, o dolo e a culpa. É sim para comprovar que o Estado poderia ter agido, mas omitiu-se sem justificativa. Este é o ato, essa é a questão da omissão genérica. Agora, na omissão específica, a responsabilidade é objetiva porque houve uma determinação judicial e o Estado simplesmente não agiu, simplesmente ignorou aquela determinação judicial. Bem simples. Agora, na questão aqui dos atos omissivos, quando o Estado é garantidor, quando ele garante, ele tem a guarda, por exemplo, de presos, ou a guarda de crianças na escola pública, ou a guarda de pessoas em hospitais públicos, quando o Estado tem essa responsabilidade, então a sua forma de responder quando há um dano é objetivo. Objetivo, volto a dizer, tem que se comprovar o ato na verdade é a omissão, né? A omissão. O dano causado e o nexo entre essa omissão e esse dano, né? Uma pessoa, por exemplo, sobre a guarda do Estado, ela morre, sobre a responsabilidade do Estado, ela tem um resultado morte. Então há nestes casos a responsabilidade objetiva ali caracterizada. Vamos então rapidamente aqui aos tipos. Além do que é comum, nós temos também a responsabilidade civil do Estado por ato legislativo. Em regra, não há responsabilidade civil por ato legislativo, mas há em alguns casos responsabilidade objetiva. Os casos são esses três aqui em tela. A lei, quando a lei é declarada inconstitucional. No caso que um projeto de lei, ele é formulado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aí ele passa pela Comissão de Justiça, Disciplina, passa por comissões temáticas, vai à votação na Câmara dos Deputados, vai para a Câmara do Senado, vai para o Senado e lá no Senado ele não tem modificação nenhuma e parte para a sanção presidencial. O presidente da República concorda plenamente com tudo que está escrito e sanciona e ela entra em vigor. Ao ela entrar em vigor, ela é publicada e tem a sua eficácia já colocada em prática. E essa lei, ela causa efeitos na sociedade. Quando ela causa efeito, ela vai causar um dano. E aí descobre-se que ela é inconstitucional. Aí, no momento que se descobre que ela é inconstitucional, vai para o STF declara que ela é inconstitucional, mas só que naquele período de tempo ela causou efeitos, causou danos. Comprovando que este dano tem relação com a inconstitucionalidade da lei, então tem responsabilidade objetiva do Estado, tem a responsabilidade civil objetiva do Estado. O segundo caso aqui, a omissão legislativa, vamos dizer uma emenda constitucional, ela coloca, não só emenda, mas outras leis, ela impõe datas para que o legislativo legisle sobre leis, ele tem prazos para legislar, como por exemplo, no caso do orçamento público. O caso do orçamento público é exatamente isso. Há prazos para que o executivo envie as leis de orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, há prazos para isso e há prazos para que o legislativo aprecie e aprove ou não, né, ou mande de volta. Há prazos para isso. E quando há
o descumprimento de prazos causa-se prejuízo. Então essa omissão legislativa vai causar prejuízo. E no terceiro caso é efeitos concretos. Efeitos concretos é o seguinte: uma lei que não é inconstitucional, essa lei que não é inconstitucional, ela causa efeitos que não são previsíveis e que afetam direitos e garantias fundamentais das pessoas. Esse caso, a lei vai continuar existindo, mas o dano em si vai existir. E aí vai ter uma responsabilidade objetiva do Estado pelo ato legislativo. Passando aqui rapidamente, então, para a responsabilidade civil por ato judicial. Em regra, também não responde, mas responde quando há erro judicial. Erro judicial é que não foi analisado pelo juiz, pelo procurador, pelo promotor, por toda a parte jurídica responsável pelo aquele processo. Questões primordiais, provas evidentes não foram analisadas, e isso causou um erro judicial. Então vai haver responsabilidade objetiva do Estado. Prisão além do tempo, quando uma sentença é exagerada, né? Um crime de furto pune-se com 10, 15 anos de 15 anos, claro, de furto simples, né? Ou quando passa-se o tempo, quando o sujeito está na cadeia, o tempo determinado. Ou quando há dolo ou fraude processual. Dolo ou fraude processual é no sentido de que, diante daquele processo que levou a uma condenação de uma pessoa, ficou comprovado que o juiz ele agiu de forma não legal. Ele combinou sentenças com procuradores, ele passou informações sensíveis, ele dirigiu o processo. Ele não teve a objetividade que a lei manda. Então, existe o dolo ou a fraude praticamente neste processo. Então, há responsabilidade civil também do Estado nesses casos. E por obra é só perguntarmos o seguinte: quando há responsabilidade civil do Estado por obra, essa responsabilidade tem a ver apenas com a existência da obra, quando não é ônus, como tratamos aqui, quando não é ônus, e sim um dano específico ou anormal por causa da existência da obra? Se sim, então responde o Estado de forma objetiva. Agora, se a responsabilidade, o dano é causado pela má execução da obra, a obra foi completamente mal feita, ela caiu, rachou, destruiu a vizinhança, qualquer uma dessas hipóteses, então há de se perguntar se foi o Estado que a executou diretamente. Se foi o Estado, ele vai ter que responder de forma objetiva. Se não foi o Estado e sim o particular, ele responde de forma subjetiva. Aí teria-se a dúvida de dizer que pessoas de direito privado responderiam de forma objetiva, mas são pessoas de direito privado no caso que estão prestando serviço público. Neste caso da obra, o particular ele não está prestando serviço público, ele está executando uma obra. Quando ele está construindo uma unidade básica de saúde, ele está construindo, ele não está prestando o serviço, ele não está atendendo o cidadão. Então ele não está prestando serviço público. Então ele vai responder de forma subjetiva nos termos do direito civil. Quanto às teorias, são várias na evolução da responsabilidade do Estado, mas aqui, por questão de tempo, vamos tratar apenas das que são aplicadas no Brasil. As que são aplicadas são duas. Dessas são a teoria do risco administrativo, como já tratamos,
A maioria, essa regra de aplicação, quando há o processo de responsabilização do Estado, aplica-se essa teoria, onde se vai se verificar os atenuantes e os excludentes. Atenuantes é o seguinte: a vítima do dano, ela agiu de forma a ajudar o resultado do dano. Se ela agiu, então nós temos um atenuante da responsabilidade do Estado, ou seja, culpa concorrente, né? O Estado causou aquele dano, mas a vítima, ela poderia ter uma outra escolha que não causasse aquele dano. Então, mas é culpa concorrente, ainda não afasta a responsabilidade do Estado, até diminui. Ocorre mais esta culpa concorrente na omissão, mas também pode ocorrer na questão de um ato comissivo. Agora, as excludentes da responsabilidade do Estado. A excludente é o seguinte: culpa exclusiva da vítima, né? O Estado não tem a responsabilidade porque foi a vítima que colocou-se em perigo, a vítima que, com as suas ações, causou o dano. Aí está quebrado, está destruído o nexo entre o ato administrativo e o dano. Então, quando o dano foi causado pela ação da vítima, então nós temos a culpa exclusiva da vítima. Quando, por exemplo, também nós temos a culpa do Estado, ela é afastada nos casos de omissão, em multidão, força maior, caso fortuito, ou mesmo na questão de ação. Mas como já tratamos aqui, né, na questão genérica, né, nesses pontos, podemos falar também da retirada da responsabilização do Estado, no caso de controles de multidões. Não é que também que haverá um ato em si, né? Quando, por exemplo, o policial militar, no controle de uma multidão, ele tem que atirar com balas de borracha. Se ele agir dentro da técnica, então se afasta essa responsabilização quando tem um resultado não previsível. Agora, se ele pegar deliberadamente e sair da técnica, aí nós temos sim a responsabilidade objetiva. Em caso de multidão, força maior, e casos fortuitos, a mesma coisa. Agora, esta outra teoria aqui, a teoria do risco integral. O risco integral, em geral, ela não é aplicada nos casos de responsabilização civil do Estado, mas é aplicada em três situações: acidente nuclear, terrorismo e dano ambiental. Essas três situações, por que é aplicada então a teoria do risco integral? A teoria do risco integral é quando não se olha mais atenuante e nem excludente. O Estado responde por tudo, por todas as situações. Ele não há excludente do Estado, né? No caso de acidente nuclear, tem o Estado a responsabilidade total de manter a população civil ou particular que não está relacionado a essa atividade longe disso. Se pegarmos um incidente de Goiânia, onde um cidadão foi ao lixão e viu lá uma cápsula de urânio enriquecido, não a 100%, porque senão seria uma arma nuclear, mas viu o urânio enriquecido que era utilizado para tirar chapas, uma cápsula, tinha assim um símbolo lá do perigo nuclear, mas ele teve acesso fácil a essa cápsula. Ele pegou essa cápsula, levou para a sua residência e lá ele abriu, ele forçou, utilizou ferramentas até abrir. Quando abriu, ele teve contato com o pó radioativo de urânio. Ao ter contato, ele achou bacana, que brilhava no escuro, etc. Passou da criançada toda, brincou, mostrou para os vizinhos. E tempos depois, todas essas pessoas desenvolveram câncer, boa parte delas morreram. E diz assim, houve até argumento
de que seria culpa exclusiva da vítima, porque lá se tinha o símbolo nuclear, do perigo nuclear, e a vítima simplesmente ignorou esse símbolo, mas o Estado, o STF, entendeu que não. Não, porque primeiro que essas pessoas não receberam educação, eles não tiveram acesso a um direito fundamental para que tivesse uma escolaridade suficiente para entender que aquilo era o símbolo do perigo nuclear. Não teve. Segundo que é obrigação do Estado, uma responsabilidade do Estado afastar esta possibilidade, não deixar com que o cidadão comum tenha acesso a tais equipamentos. E isso falhou também. Então aplica-se neste caso a teoria do risco integral. Também aplica-se no caso de terrorismo em aeronave. Terrorismo em aeronave, quando uma aeronave é sequestrada, todas aquelas pessoas não têm uma outra alternativa, então o dano é integral, o dano, né? Ou seja, as companhias aéreas, elas têm que retirar todas as possibilidades, elas no caso são responsáveis por completo, né? E o Estado também. E o dano ambiental. O dano ambiental é quando uma situação causa vamos dizer que uma empresa de energia fornecendo energia ao público, ele coloca as suas torres passando por uma floresta e ele permite com que a cobertura da fiação, na cobertura de borracha, ela caia e deixa o fio ali completamente desencapado. E macacos vão lá, pequenos saguis vão lá e começam a ter contato com esses fios e morrem todos. Não tem nem que se falar de culpa exclusiva da vítima, né? Porque não há nem essa possibilidade, né? Mas, por isso, né? Porque o meio ambiente ele não tem relação exatamente jurídica, ele não tem conhecimento jurídico, né, seja da flora ou fauna, então há se dizer também que se aplica em caso de dano ambiental ou a teoria do risco integral. Para finalizarmos, vamos falar aqui rapidamente de algumas jurisprudências. Morte de preso, como falamos há pouco, né, no caso aqui, na morte de preso, a responsabilidade objetiva do Estado. Condições do cárcere, também responsabilidade objetiva do Estado. No caso de danos causados na ditadura militar, não há prescrição. Fora da ditadura militar, são 5 anos para que a vítima do dano possa representar contra o Estado. Já se o dano foi causado pelo governo militar, então não há prescrição, não há prescritibilidade. O STF decidiu dessa forma. Então, tem também a fuga de preso. A fuga de preso tem que se pensar no tempo da fuga, o dano. O preso ele vai causar um dano. Ele foge da cadeia pública, da penitenciária, e se logo em seguida a sua fuga ele causa um dano, pega uma pessoa de refém, uma família inteira, causa um dano, então o Estado responde de forma objetiva. Mas passado um longo tempo, não há determinação na jurisprudência sobre quanto tempo seria, mas passado, vamos dizer, 1 dia, 2 dias, 3 dias, quebra-se o nexo entre a fuga e a possibilidade do dano. Passado, então, esse tempo, não há responsabilidade objetiva do Estado. No caso de profissional da imprensa. Profissional da imprensa está lá no meio da manifestação. Os policiais chegam para dispersar aquela turba, aquela multidão, e inicia então tiros de borracha. E o tiro de borracha pega no olho do profissional de imprensa. O Estado vai responder de forma objetiva. Mas caso antes de iniciar a ação, a polícia militar vai ao profissional da imprensa e diz: olha, nós vamos fazer isto e vai se tornar um local perigoso, recomendamos que você saia desta área. E o profissional da imprensa, ele diz que vai ficar.
Ele vai ficar porque ele quer filmar aquilo lá. E acontece aquilo. Então está afastado. Entra na chamada culpa exclusiva da vítima. Está afastada a responsabilidade do Estado, nestes casos, se ele foi avisado. No caso dos notários e registradores, que é o cartório, o Estado responde de forma civil, primária e objetivamente quando há um tipo de registro errado que vai proporcionar crimes, etc. Então o Estado também responde. Com relação, é claro, ele pode processar, ele pode fechar aquele cartório depois. Com relação a concurso público, o Estado responde de forma subsidiária. Subsidiária, quer dizer que primeiro quem responde é a organizadora. A organizadora, ela é um ente de direito privado que está prestando um serviço público. Um serviço lá dentro da licitação, como a gente viu nos contratos. Ele está prestando um serviço, então ele responde a organizadora vai responder de forma objetiva. Organizadora. Se um concurso acontece em um local longínquo, o indivíduo ele precisa comprar passagens aéreas, ficar no hotel, ele paga tudo isso, ele faz o concurso e semanas depois o concurso é suspenso por causa de fraude, uma fraude, ou seja, causou um dano monetário a essa pessoa. Ele pode sim acionar o Estado por acionar, quer dizer, de forma primária a organizadora para ressarcir o seu dano e de forma subsidiária o Estado também vai responder, vai de forma subsidiária. E para finalizar, a questão do comércio de fogos de artifício. Comércio de fogos de artifício. O local, ele causa danos, explode, causa um acidente ali, etc., daquele local onde está armazenado fogos de artifício, há um comércio. A primeira coisa que se pergunta é, ele está regulamentado, ele foi permitido pelo Estado, o Estado emitiu licença? Se não, em geral, não se fala de responsabilidade do Estado, porque o Estado não tinha conhecimento daquela atividade que estava acontecendo ali, em geral. Mas no caso de que uma pessoa avisou que existia o comércio ilegal de fogos de artifício e o Estado se omitiu, aí nós caímos na responsabilidade subjetiva do Estado. Aqui em cima, caímos nesta parte, na responsabilidade subjetiva do Estado. Mas não houve aviso nenhum, então não se fala nada de responsabilidade civil do Estado. Agora, se há uma licença, essa licença vai ser verificada. Se essa licença foi expedida sem observação dos cuidados necessários, então há responsabilidade objetiva do Estado. Bom, foi isso aí. Muito obrigado por quem escutou até este momento. E vamos adiante. Aqui estão as fontes usadas, o resumão do direito administrativo. Esse está aqui o resumão do direito administrativo, direito desenhado. Esse site aqui ele fala um pouco dos membros da administração direta e indireta, cita alguns pontos em que eles podem responder objetivamente ou subjetivamente. Tem um canal também do YouTube do Direito Desenhado e o livro do Direito Interno. Muito obrigado e até o próximo áudio resumo.